Oi pessoal, aqui é o professor Ramon e neste vídeo nós vamos ver a criação do banco de dados da agenda no MySQL utilizando o MySQL Workbench. Relembrando que no Minimundo Agenda, o usuário quer desenvolver um aplicativo para armazenar os dados dos seus amigos, assim como as suas formas de contato e as suas redes sociais. Após uma análise do Minimundo, nós chegamos a esse modelo relacional, que foi construído no BR Modelo. No MySQL Workbench, a gente tem pelo menos duas formas de criar um banco de dados e suas tabelas. Uma delas é criar tabela por tabela, e a outra forma é desenvolver um modelo relacional dentro do MySQL Workbench e pedir para o MySQL Workbench gerar o banco de dados a partir do modelo. É esta opção que nós vamos utilizar neste vídeo. Então vamos ao MySQL Workbench. Aqui na tela principal do MySQL Workbench, nós vamos selecionar a opção de modelos. E nesta tela, vamos clicar no sinal de mais para adicionar um novo modelo. Na tela exibida, nós temos as informações dos diagramas existentes, que já foram criados aqui pelo MySQL Workbench, e os bancos de dados associados a esses modelos. Nós vamos clicar na opção adicionar diagrama, para adicionar um novo diagrama relacional ao nosso banco de dados. Nessa tela, nós temos do lado esquerdo o banco de dados, as informações do banco de dados, como as tabelas, e aqui ao centro a gente tem a área de edição do nosso modelo. O primeiro passo que nós vamos fazer vai ser alterar o nome do banco de dados de MyDB para BD Agenda. Então nós vamos dar dois cliques aqui na opção MyDB e onde está escrito Schema Name, nós vamos trocar o nome de MyDB para BD Agenda. E vamos clicar no botão Rename References. Na mensagem que aparece, nós vamos selecionar OK, ele está informando que o nome do banco de dados foi alterado de MyDB para BD Agenda, que é o que a gente pediu para ele fazer. Vamos clicar em OK. Tá? Então aqui no canto nós já percebemos que o nome mudou para BD Agenda. No próximo passo nós vamos adicionar as tabelas ao nosso modelo. Vamos clicar no símbolo que representa uma tabela aqui e vamos clicar na área quadriculada. Então ele adicionou para a gente aqui uma tabela. Só que essa tabela está sem as colunas. Então nós vamos adicionar as colunas a essa tabela. Vamos dar um duplo clique em cima desse símbolo. Vai abrir uma nova janela. Nessa janela nós vamos dar o nome amigo para essa tabela. Na aba Columns, nós vamos adicionar as colunas dessa tabela. E nós temos lá no nosso exemplo do modelo feito no BR Modelo. Então a gente vai clicar aqui e adicionar um campo código. Esse campo código ele é inteiro. O MySQL Workbench já marcou ele para a gente como chave primária, não nula, ou seja, deve existir sempre um valor nesse campo. E agora vamos adicionar os outros atributos do amigo. Então nós temos o nome, que é um campo de caracteres variáveis. O MySQL Workbench colocou como sendo de tamanho 45, nós vamos aumentar para 100. O próximo campo é a data de nascimento, nós vamos alterar para o tipo date. O próximo campo está relacionado com o endereço, então o logradouro, com varchar 45. O próximo campo é número, a gente não tem número com tamanho tão grande, então nós vamos limitar aqui ao tamanho 10. Vamos adicionar o campo complemento, com varchar 45, bairro, com varchar 45, CEP, e puxar, com tamanho fixo. Né? Esse tamanho fixo do CEP engloba os números e o hífen, o tracinho. Então vamos adicionar também o campo cidade, com varchar 45, o campo do estado da unidade federativa, o F também representado pela sigla, então nós temos apenas 2 caracteres aqui no Brasil. E por último, o país, com varchar 45 também. Dessa forma, então, nós temos criado aqui a nossa tabela amigo. Agora vamos adicionar as outras tabelas. A tabela forma contato e a tabela rede social. Então, novamente, a gente vem no símbolo de tabela, adiciona aqui, dá 2 cliques para editar, para abrir a área de edição. Aqui na aba Table,
nós vamos colocar o nome da tabela forma contato. Nas colunas, nós vamos adicionar o campo código, o tipo inteiro, como chave primária. Vamos adicionar tipo como varchar 45 e valor como varchar 45. Então, nós já temos a nossa tabela forma contato. Agora vamos adicionar a tabela rede social. Vamos novamente com 2 cliques na aba Table, vamos adicionar o nome. Na aba Columns vamos adicionar os campos, código, tipo e endereço. Lembrando que o endereço não pode ter a cedilha. E nós vamos criar esse campo com um tamanho maior, de 100 caracteres. Então, nesse momento, nós temos as nossas 3 tabelas do Minimundo Agenda. Então, o que falta fazer agora? Nós temos essas tabelas de maneira isolada, né? Só que no modelo relacional, nós temos relações entre as tabelas. Lá no nosso modelo feito no BR Modelo e na nossa análise do Minimundo, nós verificamos que existe um relacionamento de 1 para N, né, de 1 para muitos, entre amigo e forma de contato. Ou seja, um amigo pode ter várias formas de contato. Então, nós vamos adicionar um relacionamento de 1 para N entre essas duas tabelas. Aqui embaixo a gente tem um símbolo que representa o relacionamento de 1 para N. Então, nós vamos clicar nele, clicar na tabela onde vai ficar a chave estrangeira, e depois vamos clicar onde está a chave primária. Nesse caso aqui eu cliquei em forma contato e agora eu vou clicar em amigo. Nós podemos perceber aqui a criação de um novo campo, que o MySQL Workbench deu o nome de amigo _ código. Por convenção, né, nós combinamos lá durante as nossas aulas que as chaves estrangeiras elas receberão o nome code, underscore ou underline, o nome da tabela de origem. Então é code amigo. Para eu poder editar o nome desse campo, eu dei 2 cliques na tabela e vim na aba Columns, na aba Colunas. Eu vou fazer o mesmo procedimento com a tabela rede social. Eu vou clicar aqui no símbolo do relacionamento 1 para N, vou clicar em rede social e depois na tabela amigo. Novamente eu tenho aqui a criação do campo da chave estrangeira. Vou dar 2 cliques na tabela rede social para editar o nome dessa coluna e vou trocar para code amigo. Então, nesse momento, nós temos as nossas 3 tabelas e os relacionamentos 1 para N configurados entre a tabela amigo e a tabela forma de contato e a tabela amigo e a tabela rede social. Depois do modelo criado, nós podemos utilizar uma ferramenta do MySQL Workbench para verificarmos as instruções SQL para a criação do banco de dados, né? As nossas instruções do conjunto DDL, né? Data Definition Language. Podemos então acessar as opções File, arquivo, depois a gente vem em Export, depois em Forward Engineering, a primeira opção. Como a gente não vai salvar o arquivo, nós só vamos verificar as SQLs geradas. Nessa primeira tela a gente não precisa colocar o nome do arquivo, a gente só vai clicar em Next. Ele está informando aqui quais objetos ele vai colocar nas SQLs, ele vai gerar as SQLs, nós queremos só as tabelas, vamos clicar em Next. E aqui nós já temos as nossas instruções DDL para criação do nosso banco de dados. Na linha 17, aqui no meu caso, ele tem a instrução para criar o banco de dados se ele não existir. E vai dar o nome de BD Agenda. A partir do momento que ele criar esse banco de dados, ele vai passar a utilizar este banco. Então, para a gente poder executar instruções SQL em um banco de dados no MySQL, nós temos que utilizar o comando use antes das instruções SQL, para indicar que a gente está utilizando aquele banco de dados. Na sequência, a gente vê aqui as instruções DDL para criação da tabela amigo. Vocês vão notar que o MySQL Workbench ele sempre coloca o nome do banco antes do nome da tabela. E novamente ele vai criar a tabela, create table, se ela não existir. Por que ele coloca esse comando se ela não existir? Se a gente estiver restaurando um banco ou criando mesmo um banco de dados em cima de um banco de dados existente, e essa instrução if not exists não tiver escrita aqui na DDL, vai gerar um erro.
aí ele vai dizer que a tabela não foi criada porque ela já existia. Tá? Então, a gente coloca isso aqui para ele executar essa DDL só se a tabela realmente não existir. Então, aqui a gente vê as instruções para a criação de cada campo. E nessa linha aqui a gente vê a instrução que indica que o campo código é a chave primária dessa tabela. Na tabela forma contato, a gente tem a mesma instrução inicial. E como ela tem uma chave estrangeira, a gente tem algumas instruções a mais. A gente tem a criação de um índice de consulta, tá? Que o MySQL usa isso aqui para fazer as buscas. Nós temos aqui a definição de uma restrição, tá? De uma constraint. Essa restrição ela é do tipo chave estrangeira, tá? Então ele está indicando que a coluna código amigo, né? Código amigo é uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira se referencia ao campo código da tabela amigo. E essas duas instruções aqui, elas estão relacionadas com uma situação que pode ocorrer, que é a seguinte: se eu remover um amigo que possua uma forma de contato, o que eu devo fazer com essa forma de contato? Então, esse onDelete NoAction está dizendo o seguinte: se a minha chave estrangeira for removida, ou seja, se um amigo for apagado, não é para fazer nada com o registro da forma de contato. A mesma coisa se ela for atualizada. Em algumas situações, é desejável que a gente altere essa instrução para que, ao remover um amigo, o próprio banco de dados remova a forma de contato automaticamente. Tá? Aí a gente altera essas instruções aqui para que o banco de dados receba essa instrução. Ela é um pouco perigosa porque se nós tivermos uma sequência de tabelas relacionadas e eu apagar um registro acidentalmente, pode ser que eu apague muita coisa do meu banco de dados, coisas que não eram do interesse ser removidas. Então, muito cuidado com essa opção aqui do onDelete NoAction e o onUpdate NoAction. Então, nós vamos sair e agora nós vamos para o passo de criar o nosso banco de dados a partir desse modelo. Ao invés de a gente pegar aquelas instruções, abrir um cliente e executar instrução por instrução daquela, a partir do nosso modelo, nós vamos fazer uma SQL Workbench criar o banco de dados. Então aqui, ó, nós temos uma definição só com base no modelo. Tá? Essas tabelas aqui elas não existem no banco de dados ainda. Tá? Então nós vamos no menu Database, depois nós vamos em Forward Engineering. Nessa opção aqui nós vamos selecionar em qual banco de dados o MySQL Workbench vai se conectar, né, em qual SGBD. No meu caso aqui vai ser na instância local. Tá? Quem estiver utilizando o DB for Free vai configurar aqui a conexão, tá? Para acessar lá o DB for Free. Então, no meu caso aqui na instância local. Então, ele já alterou aqui, ó, o meu hostname é localhost, a porta é 3306, eu estou utilizando o usuário root. Aí vou dar um Next. Nessa tela aqui eu vou clicar em Next novamente. Aqui eu selecionaria quais objetos eu quero que sejam criados no banco. No caso aqui eu vou deixar marcado para ele criar as 3 tabelas. Novamente aqui eu tenho as minhas instruções DDL para a criação do banco. Next. Ele executou as instruções e aqui ele falou que executou o comando com sucesso. Vamos dar um Close e vamos verificar agora o banco de dados criado utilizando o MySQL Workbench. Eu vou agora então na opção Database, Connect to Database, ou seja, eu vou conectar no meu banco de dados. Eu estou na minha instância local. O meu default esquema ou esquema padrão, banco de dados padrão, eu vou informar aqui que é o meu banco de dados agenda. Tá? E aí fazendo isso eu não preciso colocar o use toda vez que eu for executar um comando SQL. Então eu vou dar um OK. Aqui do lado esquerdo eu já consigo ver o meu banco de dados criado. Se eu clicar aqui nessa opção, eu vejo as tabelas criadas. Aí percebam que o nome do banco de dados BD Agenda está em negrito. Ou seja, ele é o banco de dados padrão para eu executar os meus comandos SQL. Então eu vou executar uma consulta buscando todos os campos da tabela amigo. Vamos ver aqui. Então ele executou aqui embaixo a minha consulta, tá? E aqui nessa visualização, ele me mostra que não tem nenhum registro nessa tabela. Então, retornou uma linha aqui toda com valor null. Dessa forma, então, criamos o nosso banco de dados utilizando o MySQL Workbench a partir
do diagrama criado também no MySQL Workbench.